Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tarot Espelho. Vamos continuar a nossa conversa naquele momento interessante para a gente falar da gramática telepática. Vamos hoje buscar as esferas do dragão. A gente falou do sol no primeiro dia e o primeiro encontro foi um momento em que eu dei meio que uma introdução. A partir de agora, você pode começar do encontro que você quiser, porque a gente vai ter pelo menos 20 encontros para falar de todos os arquétipos, ou seja, de todos os movimentos, né? Como eu falei no primeiro vídeo. Então, mesmo que você não esteja começando agora no segundo, você comece nos próximos, é interessante que você veja o primeiro, para que a partir do primeiro você possa entender a iniciação, a base. E como sempre, a gente vai começar com o tarô, no caso, oráculos. Eu sempre quis trazer os oráculos para esses encontros porque eu acho que é a forma mais lúdica de trazer esse repertório cognitivo para sua mente. Eu tenho um deck inteiro de dragões. Não, a gente não vai falar de cada uma das cartas, mas eu quero mostrar já no começo para que você possa ter uma noção do que é a energia desse arquétipo que a gente vai falar hoje, desse dragão. Ele traz, pelo número 1, muito da energia do mago. E a gente sabe que o dragão, ele não é só símbolo do fogo. Ele é o detentor de todos os elementos, com equilíbrio. É como se fosse o mestre de todos os elementos. Então, ele traz para nós humanos essa sabedoria, esse equilíbrio de utilizar todos os elementos, cada um a seu tempo, cada um a sua forma, do seu jeito, mas na alquimia perfeita. Esse deck tem poucas cartas, então fica tranquilo. A gente não vai longe, mas observa as imagens. Deixa a energia já conectar com você, porque logo logo a gente vai falar bastante. E pode ser que muitas dessas imagens venham à sua mente, justamente para despertar a energia que as palavras querem trazer. O dragão traz pra gente o verbo ser com muita força, sem dúvidas sobre quem se é, sobre a própria essência, inclusive compaixão por quem se é. Traz muita coragem, muita força para viver a própria verdade e seguir o próprio caminho, sem medo, sem amarras. O dragão é o Kim número 1. Quando a gente fala aqui de gramática telepática, a tradução mais simples é sempre a que me vem primeiro à mente. E por consequência, é a que eu vou acabar mais trazendo para vocês. Mas é claro, essa visão futurística ela não vem do nada. Ela vem já de uma base de consciente e inconsciente, que também vai ser levantada aqui, né?
E vou fazer uma camada aqui de dragões. Só pra gente ter uma base, mas eu vou deixar por cima as energias dos oráculos e tarôs que já são mais próximos do nosso subconsciente, da nossa cultura, do nosso repertório cognitivo, do nosso repertório de significados, insights e entendimentos. Como você pode ver até agora, uma energia bem forte. Muito mais das sensações, do sentir e do viver pela natureza, do que do pensar. O dragão sabe. Por isso que às vezes ele não raciocina muito. Mas ele sabe com tanta firmeza que ele pode ser até meio rígido. Quem conhece um dragão sabe. Pode ser meio rígido porque ele sabe que o que deve ser é, apenas é. O que é certo é certo. Não tem medo da própria luz. Afinal de contas, o oculto dele, como a gente vai ver, é o sol. É o tal do nasci pra vencer. E é mesmo. Nem ele duvida disso. Também. Quem duvidaria da força de um dragão? É a força primal. É uma força que vem do instinto, conectada à intuição com muita força. Uma conexão muito forte. Por isso que ele tem uma compreensão que é difícil dos outros entenderem. Mas hoje a gente vai entender. Eu vou mostrar pra vocês aqui no deck xamânico quais forças estão conectadas ao dragão. A montanha sagrada, conhecida como a jornada divina para dentro, para autoiluminação. A calmaria da meditação. Afinal de contas, você pensa que o dragão fica lá só contemplando os próprios tesouros? Tem poder nesse contemplar. O dragão é o mestre da água, da terra, do vento. Ele traz completude com o fogo. O próprio símbolo do Ouroboros, dessa completude, vem do domínio desses elementos todos. Pela medicina tradicional chinesa são 5. O fogo, a água, a terra, o metal e a madeira, que criam um equilíbrio perfeito do ser, com saúde, com bem-estar de corpo, mente, coração e espírito. Através do giro equilibrado entre todos esses elementos. E é assim que a magia do dragão acontece. Por isso ele é o mestre da magia, assim como o alquimista.
Nesse tarô férico, ele é considerado a força do ego, que já sabe e já transcendeu toda a materialidade e encontra beleza naquele ser único, em ser único. Nesse oráculo Wicca das bruxas das fadas, essa completude do dragão é o que inicia a manifestação, pela evocação de todos os elementos. Com as bruxas, o quinto elemento é o éter. O dragão e sua força é o que iniciam a magia. Olha só, mesmo os ocidentais não admitindo, o dragão não era só da dominância do elemento fogo. Ele sempre tinha contato com a água, voava pelo ar e vivia debaixo de cavernas, montanhas, sempre em contato profundo com o elemento terra da manifestação. Ele trazia a clareza para os humanos da unificação dos nossos dois lados, Yin e Yang. Foi o primeiro ser mitológico que ensinou essa completude ao ser humano. Na China ele foi tão venerado que a medicina tradicional continuou trazendo essa sabedoria para o dia a dia. E eu não poderia deixar de trazer algo da cultura popular, para todo mundo lembrar como são os dragões. Esse aqui é o nosso tarô de Game of Thrones. O Sol. E o dragão também é humano, né? O dragão não é a pessoa que dominou o dragão. O montador de dragões não é o matador de dragões. É a pessoa que dividiu essa sabedoria com o dragão, ganhou respeito e agora recebe a sabedoria mágica do dragão. E com essa sabedoria, passa a dominar o próprio mundo e fazer as manifestações acontecerem de fato. Se liberta do mundo das ilusões, do mundo puramente da matéria, para atingir a completude e a felicidade indiferente do seu aqui e agora. O dragão traz a força e a coragem para ser quem somos, para viver a nossa jornada como ela deve ser. E os tesouros dessa sabedoria sempre nos levam além, né? As vitórias que a gente nem imaginava que poderia ter. O dragão sempre propõe um novo começo para aqueles que querem uma aventura. E você está aqui comigo já há um tempinho. Sei que quer essa aventura. Bem, já temos uma mesa bem colorida. Seu subconsciente já está todo ativo. E você já está um pouquinho mais concentrado aqui comigo. Um pouquinho mais conectado. A gente já pode começar do começo. O fator Maia. Eu trouxe pra gente umas leituras um pouquinho diferentes. Eu não vou ler livros completos com vocês, só alguns trechos, para que a gente possa ter uma linha de raciocínio só do que é mais importante para o tema de hoje e ainda continuar entendendo a telepatia. Voltando aqui, só na primeira frase, temos a força da criação, o Criador, a deusa, seja o nome que você dê. Para os maias, nesse livro, o nome é Hunabku, que é geralmente traduzido como doador único de movimento e ritmo, sendo o movimento correspondente à energia, o princípio da vida e consciência, e o ritmo referindo-se à cadência, periodicidade e forma. Nesses primeiros 20 encontros eu vou falar com vocês sobre movimento apenas, como se cada um
dos Kins no Tzolk'in, para quem já conhece, fosse um movimento e ritmo. Mas eles são as somas do movimento mais o ritmo, dando 260. A gente só vai falar de 20. A gente só vai falar do movimento. Para não ficar longo e vocês conseguirem entender com mais simplicidade. É só o começo mesmo. Bem, a gente falou dos dragões. Começamos com os dragões e é o nosso tema principal. Mas sem deixar o conteúdo essencial de lado, o dragão é o exemplo perfeito para mostrar como consciente. Meu Deus. O dragão é o exemplo perfeito para mostrar a diferença de consciência entre o Ocidente e o Oriente, principalmente sobre as energias criadoras, as energias que o próprio dragão traz. Veja aqui, nosso oráculo celta, como a unificação se dá como se fosse apenas yin e yang, masculino e feminino, quando na verdade, na cultura chinesa, já é considerada pela junção dos 5 elementos. E pelas culturas mais antigas, aqui como a cruz andina, as 4 direções. Se não me engano, posso estar errada, me corrijam. Para os Vedas eram os 4 elementos. Então, já mantemos em mente aqui que tem essa diferença. E diferentemente da ciência ocidental, que se baseia na investigação da matéria, a ciência maia se baseia na mente como fundamento do universo. O universo é mente, e as diversas propriedades da mente podem ser descritas através das relações dos números inteiros. Assim como o dragão é o número 1, com todo o seu poder de mago manifestador. Para a ciência maia, o que chamamos de matéria representa diferentes tons aglutinados como um espectro de frequência harmônica. O que isso quer dizer? Que tudo é vivo, não há nada desprovido de sentimento. O campo da nossa realidade, nosso Maya, está saturado de intenções. Nessa concepção, a forma das coisas é puramente aquilo que pensamos dela. A forma das coisas é a configuração da consciência numa junção específica de frequências ressonantes. O todo é mental, porque a mente do todo é coletiva. Considerando essa junção específica de frequências ressonantes enviadas de todas as mentes que se unificam na mente do todo, e lembrando do encontro anterior que tudo é emissão, o único objetivo dessa emissão contínua de ondas de informação a partir da fonte central, o núcleo galáctico, é a coordenação superior dos organismos membros, os sistemas estelares. Ou seja, o único objetivo dessa emissão toda de sinais é a própria sincronicidade, o equilíbrio das coisas. Toda energia possui propriedades de onda transdutiva, ou seja, assim como eu mostrei para vocês, inúmeras facetas da energia do dragão, de todo o globo. A gente tem uma boa quantidade de exemplos. Cada pessoa que recebeu essa informação da energia do dragão traduziu ou transduziu a sua forma, porque a transdução não é só a tradução de palavras, é a tradução de sentidos. Toda propriedade de onda, toda informação é suscetível de ser transmitida de modo ressonante como harmônicos de frequência, ou seja, o entendimento depende da própria ressonância de quem comunica e de quem recebe a informação, do emissor e do receptor.
Falando em termos de música, uma oitava é um ciclo coerente. E em todas as oitavas, pode-se fazer soar qualquer tom para produzir harmônicos em outras oitavas. É como formamos acordes, como no violão. Vários dedos são colocados nas cordas. Temos 6 cordas. Se em uma corda eu apertar em um determinado local, vai sair um som. Se eu tiver outra corda, finge que é outra corda, tá? Tendo outra corda e apertando em outro local, a corda é diferente. Esses dois sons começam a se unir e formar um acorde harmônico. A gente vai falar um pouquinho mais de música hoje, para deixar isso mais claro. Então, se toda a informação que tem no universo pode ser transduzida, toda essa informação é luz. Só agora a ciência e nós começamos a perceber que o DNA, o nosso código genético, o código da vida, possui uma infraestrutura com características de onda também. Isso implica que todas as células do corpo participam de um sistema universal de comunicação, que opera a velocidades que variam entre a do som e a da luz. Assim como é conhecido que o câncer é um momento onde um corpo não reproduz as células com a velocidade correta, e aí o corpo adoece. Porém, respeitando a perspectiva de todo o sistema, a transmissão de informação genética ou de outra qualquer natureza, um sistema mais evoluído para o outro, que é menos evoluído, deve também passar por uma hierarquia de comando apropriada. Assim como falamos das 7 fontes de luz, os 7 chakras, no encontro anterior, essa hierarquia é algo que todo corpo diferente tem, é algo que todos os sistemas têm. Não é algo egóico a ser olhado, mas é algo do funcionamento do próprio sistema. É algo definido pela matemática. O dragão é conhecido aqui no fator Maia como Imix, a fonte da vida, o dragão, águas primordiais, sangue, nutrição, seios, energia mãe e poder de geração. Corresponde aqui à energia do leste, energia dos novos começos, energia da iluminação. Mas se tudo é frequência, se tudo é onda, tudo é som, eu não poderia deixar de educar vocês em relação à capacidade de percepção musical do ser humano. E eu não vou trazer aulas complexas de música. Eu mesma levei muitos anos para entender o básico. Então, eu vou trazer para vocês só a percepção necessária do que vocês precisam para continuar esse aprendizado. Poucos parágrafos, tá? Muitas vezes se pensa, mas eu não tenho tal capacidade. Eu não sou o dragão. Eu não sou como o dragão. Erro, meus caros. Triste erro, meus queridos. Todos nós temos todas essas energias dentro de nós. Esses arquétipos são os arquétipos de Gaia, que divide conosco. Assim como escolhemos uma máscara para ir a um baile de máscaras, escolhemos um Kim para poder encarnar. Tal qual um signo. Mas esse é só um exemplo muito preguiçoso da minha parte. Vamos aprofundando e assim vocês vão entendendo melhor. Os homens mais notáveis numa dada especialidade, assim como os gênios múltiplos, os universais, os enciclopédicos, geralmente receberam durante a sua juventude muito poucas impressões do mundo exterior. Quer dizer o quê? Eles passaram mais tempo explorando o próprio mundo interior, assim como na Montanha Sagrada, do que de fato socializando. E a socialização nos tira mesmo desse estado meditativo, desse estado contemplativo.
Então, as suas reações às impressões foram particularmente poderosas, ajudando-as a manter as faculdades despertas, impulsionando-os a seu mais elevado desenvolvimento. É claro que a gente entende que, hoje em dia, uma criança recebe muitos estímulos e fica hipervigilante, o que é algo um bocado traumático. Mas nada é por acaso e nada pode ser, nada é eterno. Não há nada que não possa ser desfeito ou pelo menos curado. Sabemos que mais de um leitor, considerando o título desta obra, A Música e a Criança, lamentará não encontrar nela a indicação de certos indícios pelos quais seja possível reconhecer um dom para a música. O que acontece? É que as investigações práticas, além das teóricas, é que fazem as únicas exatas experiências possíveis na matéria, sobre si mesmo, em forma de auto-experiências. O dragão fica muito tempo consigo mesmo. Como Daenerys, sem um livro sobre criar dragões já extintos há muitos anos, conseguiu praticamente dominar Westeros após criá-los. O dragão somos cada um de nós, que estamos nos conhecendo cada dia mais. Ou seja, só na forma de autoexperiência será viável falar de algo mais que princípios, e se entender as vocações, entender a si mesmo, mas principalmente sublinhar a dificuldade de verificar a presença de dons. Não tem como verificar isso nos amadores, em quem está começando. E se a gente começa com essa visão de que eu já sou, não com a visão de eu me torno, tudo isso chega a se converter em impossibilidade. E no final das contas, não tem nada que possa diminuir a nossa possibilidade de evocar e conquistar o mundo. Ou pelo menos o nosso próprio mundo. Todo homem pode, em definitivo, constatar e observar a si mesmo, com a condição de observar a sua própria vida interior, que às vezes é uma única impressão bastante forte. Uma só reação psíquica profunda já estabelece elos de tal modo tão poderosos entre si e a matéria, que cedo ou tarde, esse nascimento vira uma faculdade, vira um dom. E é claro, isso é verdadeiro quando a gente trata de impressões positivas ou negativas. O que acontece é que tudo aquilo que a gente acredita começa mesmo a se tornar verdade. Não só porque o universo é mental, mas porque quando acreditamos em uma coisa, realmente começamos a caminhar em direção a ela. A sensação de pertencimento, a sensação de ser, criada a partir da afirmação, começa a transmutar a matéria, a partir do momento que cria no nosso cérebro as conexões neurais da ideia. Quando a ideia vem do sentimento, então, mais rápido essas conexões se criam. Basta observar-se a si mesmo ao seu redor para constatar que as tendências psíquicas que conservam seu poder de ação toda uma vida começam um belo dia a perder sua eficácia, a desaparecer totalmente, dando lugar às outras tendências absolutamente desatendidas. Quando o véu da ilusão cai, tudo à nossa volta começa a desmoronar. Tudo que era ilusão, tudo que era apenas ideia sem sensação, porque a nossa mente começou a sair da própria bolha, a partir da observação. Saímos da caverna de Platão para encontrar um mundo inteiro. O senso comunitário não nasce da vida em comunidade. É aprendendo a observar e a se manter a si mesmo que se conhece os outros, com uma comparação clara. Isso sim, torna a pessoa apta a viver em comunidade, mesmo que tenha crescido numa ilha deserta. Esse é o sentido profundo de Robinson Crusoe de Defoe e, é claro, outros livros semelhantes.
A educação dada antes e durante a escolaridade é inteiramente baseada na transmissão às crianças dos resultados da experiência dos adultos. Pode-se chamar essa forma de educação de intelectualista. As escolas, como as universidades, não fazem na realidade outra coisa do que realizar contínuos exames psicotécnicos. Quem realmente ensina a criança a viver? A criança aprende sendo, e é por isso que as experiências de cada um nos tornam únicos. E nos tornando únicos, nos tornamos líderes de nós mesmos. É claro que, quanto mais sigilosos, mais poderosos. Eu preparei esse encontro antes de receber a notícia absurda de que o governador do estado de São Paulo vai usar a inteligência artificial para substituir os professores. Não posso negar as qualidades da inteligência artificial. Mas como funciona o entendimento da inteligência artificial em relação aos nossos problemas do ego? Problemas que a gente só tem dessa comparação de mundo entre o que a gente experimenta e o que nos é dito. Todos nós temos segredos guardados. Aliás, muitos segredos, casos secretos, romances proibidos, pequenos furtos, mentiras, desejos macabros, porres desastrosos, desvios de ética, agressões verbais e às vezes físicas, pensamentos e sentimentos ocultos, propinas, subornos, drogas, enfim, tudo que possa passar pela sua cabeça nesse momento. E quanto disso realmente é errado? O errado é como você se sente. E quanto mais você reprime quem você é, mais errado você passa a agir. Por serem segredos, são poderosos, capazes de controlar seu pensamento e, por consequência, suas ações. A única maneira de diminuir o poder que eles têm sobre você é expô-los. Não é para se expor à sociedade e sofrer o risco de linchamento. A sua exposição tem que ser no estilo Ubuntu, a cultura africana, de que quando alguém do seu meio erra, todos entendem que a pessoa que errou porque lhe faltou algo. Atenção, carinho, amor, seja o que for. Alguma estrutura básica faltou para essa pessoa. Aí a gente tem a pirâmide de Maslow para comprovar, né? Então, quando essa pessoa erra, o que a comunidade faz é o acolher, até que ele se sinta de novo tão parte do todo que entenda que mesmo o próprio erro dele serviu para unir a comunidade de novo. Quem já participou de sessões de psicoterapia provavelmente experimentou a sensação de alívio após dividir as emoções com alguém que possa nos ajudar a entendê-las. Quanto mais falamos sobre os nossos sentimentos mais profundos e os colocamos para fora, menor controle eles terão sobre nós e, consequentemente, sobre o nosso destino. Se refletirmos a fundo, os segredos fazem parte de nossa sociedade. Dos menores aos maiores, velados ou escancarados, estão todos em nossas vidas. E a gente está falando de telepatia, né? Num mundo onde os segredos não mais são tão secretos assim. Diante disso, aprendemos a nos relacionar de forma a nos proteger dos ambientes em que as coisas estão escondidas. Usamos máscaras e deixamos de revelar quem realmente somos. Quanto mais escondemos nossa essência, mais individualista nos tornamos, dificultando a experiência de qualquer forma de trabalho coletivo. Será que é bom para o sistema que a telepatia chegue? Essa vai ficar para você pensar. Mas ok. O nosso modo de pensar cria estruturas neurais.
As estruturas neurais vão até o nosso DNA e criam estruturas no nosso DNA. Assim como quem sofreu traumas fica com aquela sensação física por tanto tempo que parece que já faz parte do corpo. Assim como nossos antepassados, genéticos mesmo, sofreram traumas e a partir disso repassaram esse trauma para nós através dos seus genes. A gente consegue entender isso com as pesquisas, se não me engano eu já citei, dos descendentes de quem passou pela Segunda Guerra, quem foi vítima das câmaras de gás. O estresse crônico nos descendentes que, em tese, não passaram pela experiência, ficou tão firmemente gravado no DNA que o trauma segue para gerações. Não, eu lembrei que eu não falei. Não foi aqui. Não foi nesse encontro. Foi numa leitura de tarô. Ok, eu tô falando aí de um trauma do século passado. Agora, me diga o que fazemos com as pessoas que têm centenas de anos de trauma nos seus DNAs. Descendentes de escravos, de povos massacrados desde a colonização, onde os genes já é o próprio trauma. Estamos falando de telepatia, estamos falando de receber toda essa emoção e todo esse trauma de forma coletiva, consciente e inconsciente. Jung relatava que nas suas viagens pelo inconsciente coletivo via um mar de lama, sujeira nas águas, que são o símbolo das emoções. A psiquiatria já reconhece isso. Nosso DNA prova cada vez mais. Mas nem tudo é sombra. Algumas luzes já chegam aqui para nós. Acontece que nós temos que ser conscientes e ser os líderes da própria mudança, a partir da consciência e da cura gradual, conforme nosso sistema dá conta. Senão a gente vai fazer igual os nazistas no filme A Caveira de Cristal, né? A gente vai só explodir com tanta informação de uma vez. Nessa experiência citada nesse livro, O Poder do Hábito, fizeram uma experiência de tratamento com estudantes. Um era incentivado, tratado com gentileza, e outros recebiam o tratamento contrário. Quando o pesquisador começou a explorar por que os estudantes que haviam sido tratados com gentileza tinham mais força de vontade, descobriu que a diferença principal era a sensação de controle que possuíam sobre a sua experiência. Encontramos isso inúmeras vezes, me disse o pesquisador. Quando se pede às pessoas que façam algo que exige autocontrole, se acham que estão fazendo isso por motivos pessoais, se sentem muito menos cansados. Se acham que é uma escolha ou algo que apreciam porque ajuda os outros, fazem com muito menos dificuldade. Se sentem que não têm autonomia, se sentem que estão só cumprindo ordem, seus músculos da força de vontade se cansam muito mais rápido. Em ambos os casos, as pessoas ignoraram os cookies, que eram as recompensas. Mas quando os estudantes foram tratados como engrenagens e não como pessoas, isso exigiu muito mais força de vontade. O dragão nos fala claramente sobre essa energia da força de vontade. A força de vontade, a vontade verdadeira citada por Crowley na magia, é a fonte mágica de toda manifestação. Se você aqui em algum momento se sentiu menor porque os seus traumas são maiores, saiba que a sua grande herança divina, assim como a minha, é uma força de vontade muito maior. Você tem sim o que é preciso
E essa cura que eu te ofereço hoje. Não siga palavras brancas, porque elas não entendem você. Então vamos entender com mais amplitude para dar uma dose mais precisa para cada um, dentro da sua necessidade, com o dicionário de símbolos. Ai, pobre livro ancião. O dragão nos aparece essencialmente como um guardião severo, ou como um símbolo do mal e das tendências demoníacas. Ele é, na verdade, o guardião dos tesouros ocultos e, como tal, o adversário que deve ser eliminado para ter acesso a eles, ou o aliado que você precisa. No Ocidente, o dragão guarda o tosão de ouro e o jardim das Esférides. Na China, num conto da dinastia Tang, guarda a pérola. E o que é a pérola? A pérola é o grão de areia que ficou ferindo a ostra por dentro até que se torne a joia. Assim como o diamante, que é pressionado debaixo da terra até se tornar a pedra. A lenda de Siegfried confirma que o tesouro guardado pelo dragão é a imortalidade, a completude que traz a saúde. Como símbolo demoníaco, o dragão se identifica na realidade com a serpente, mas a gente vai aprofundar na serpente no dia da serpente. Afora as imagens bem conhecidas de São Miguel e São Jorge, o próprio Cristo é representado ocasionalmente calcando os pés aos pés de um dragão. Mas esses aspectos negativos não são únicos nem os mais importantes. O simbolismo do dragão é ambivalente. O que, aliás, é expresso na imaginária do Extremo Oriente, pela figura dos dois dragões que se afrontam. Motivo que, na volta da Idade Média, e mais particularmente no hermetismo europeu e muçulmano, onde essa afrontação assume aspecto análogo ao das serpentes no caduceu. Basicamente, é a serpente que sobe e a serpente que desce pela coluna, pela medula espinhal. Mas, Kundalini, a gente vai aprofundar no dia da serpente. É a neutralização das tendências adversas, o equilíbrio, do enxofre e do mercúrio alquímicos, ao passo que a natureza latente não desenvolvida é representada pelo Ouroboro. Eu tenho aqui, peraí. Em algum lugar. Eu mostrei no começo. Ah, sim, bem de baixo. Ah, eu tenho medo de mexer com esse livro, coitado. Meu livrinho ancião, desde meus primeiros anos da faculdade de letras. O Ouroboros. A serpente ou dragão emblemático mordendo a cauda. No próprio Extremo Oriente, o dragão comporta aspectos diversos, o que não é de admirar num animal aquático, terrestre, subterrâneo e celeste, tudo ao mesmo tempo. Nisso, ele se assemelha a Quetzalcoatl, ou a serpente de pluma dos astecas. Já se tentou, mas sem nenhum sucesso, distinguir entre o dragão long aquático e o dragão kuei terrestre. Existe no Japão uma distinção popular entre as 4 espécies: celeste, fluvial, terrestre aquático e subterrâneo. Na realidade, trata-se apenas de aspectos distintos de um símbolo único, que é o do princípio ativo e demiúrgico, ou seja, o poder divino, élan espiritual que diz grosser. Não sei a pronúncia, gente, perdão. É ser muito poliglota, né? O dragão é símbolo celestial, em todo caso, poder de vida e de manifestação. Ele cospe as águas primordiais ou
o ovo do mundo entre todas as culturas originárias, de onde o mundo se origina do ovo, o ovo do pássaro-estrela, assim como o conto das Pleiades, que faz do dragão uma imagem do Verbo Criador. Ele é a nuvem que se desenrola por cima das nossas cabeças e derrama a abundância das águas fertilizantes, os raios das conexões neurais, que literalmente criam. Como vou explicar a medicina chinesa, vai? A partir das suas conexões neurais, que são mesmo elétricas, como a gente vai acabar vendo mais pra frente, como o pensamento é elétrico. Essa eletricidade que cria dentro do nosso sistema os fluidos hormonais que informam todo o corpo do momento exato de cada funcionamento. E então manifesta, ou seja, derrama a sua abundância das águas fertilizantes. O próprio princípio da criação é assim, né? Falando de energia sexual mesmo. É o princípio que em origem do céu e produtor da chuva, cujos 6 cavalos de tiro são 6 dragões atrelados. Seu sangue, diz ainda o I Ching, é negro e amarelo. Cores primordiais do céu e da terra, os 6 traços do hexagrama que em representam tradicionalmente as 6 etapas da manifestação. Desde o dragão escondido, potencial não manifestado, não ativo, Yin, até o dragão planador, que volta ao princípio, passando pelo dragão nos campos visível, saltador e voador, o Yang. O dragão se identifica, segundo a doutrina hindu, ao princípio, ao Agni, fogo. O matador do dragão é o sacrificador, que aplaca, a potência divina e com ela se identifica. Assim como, não tem como um dragão dominar o dragão, não é? É apenas a conexão que transduz esse ensinamento. O dominado não ensina nada ao dominador. E o dominador, o que ensina ao dominado? O dragão produz o soma, que é a bebida da imortalidade. Ele é o soma da oblação sacrificial, o sacrifício do próprio ego em equilíbrio. O poder do dragão é coisa misteriosa para quem não consegue se conectar com identificação em local de igualdade. É a resolução dos contrários. Por isso Confúcio viu, segundo ele, em Lao Tse a própria personificação do dragão. No caso, a resolução dos contrários é o encontro do meio, o ponto central de onde a energia se manifesta. É extraordinário que de tal simbolismo se aplique no caso da China, o dragão sendo o símbolo do imperador, mas entre os celtas. E um texto hebraico fala do dragão celeste como um rei no seu trono. Ele é de fato associado ao raio que cospe fogo e à fertilidade que traz a chuva, simbolizando assim as funções régias, os ritmos da vida, que garantem a ordem e assim a prosperidade. Por isso que se tornou o emblema do imperador. Da mesma forma que se expõem os retratos deste mesmo quando o país é assolado pela seca. O dragão é a manifestação da onipotência imperial. É o brilho indiscutível da palavra do chefe, a perfeição do seu pensamento e de suas ordens. Não se discute a pérola do dragão, declarava ainda nossos dias Mao. Mas por quê?
porque não se discute a verdade do ser, mas cabe ao ser o próprio refinamento para que sua verdade seja mesmo incontestável. E é por isso que o espelho é o análogo do dragão. A luta entre o herói e o dragão deixa transparecer o tema arquetípico do triunfo do ego sobre as tendências regressivas. Na maioria das pessoas, o lado tenebroso e negativo da personalidade permanece inconsciente. O herói, ao contrário, deve dar-se conta de que a sombra existe e que ele pode tirar forças dela. Assim como o nosso oculto, por vezes, quando inconsciente, é a pior faceta do nosso ego. No caso, o sol é o culto do dragão. Tem de compor-se com as potências destrutivas se quiser tornar-se suficiente forte para medir-se com o dragão e vencê-lo. Em outras palavras, o ego só pode triunfar depois de ter dominado e assimilado a própria sombra. Assim como em muitas obras, muitas artes, muitas séries, muitos filmes, vemos o herói lutando contra outra versão dele mesmo. É como se o nosso ego, trazido à tona pelo dragão, fosse um outro poder que temos, mas é um poder mais incontrolável, um poder que segue seus desejos, sem pensar em ninguém nem mais nada, porque sabe o poder que tem, sabe que é só desejar e buscar. Mas não é a nossa parte equilibrada. Mas sem essa parte, a gente não executa nada. O dragão é o símbolo do Mercúrio filosofal. 2 dragões que se dão combate designam as 2 matérias da grande obra, da busca pela pedra filosofal. Um deles é alado e o outro não, para significar justamente a fixidez de um e a volatilidade do outro. Quando o enxofre fixo transmudou em sua própria natureza, o Mercúrio, os 2 dragões são substituídos como sentinelas à porta do jardim das Hespérides, e é possível então colher sem medo os pomos de ouro. O dragão é o que traz à tona os nossos tesouros mais ocultos. Ou seja, não tenha medo da sua sombra. Se necessário, utilize a força do dragão para chegar até ela. Que vídeo longo. E agora que a gente ainda vai entrar aqui. E por que o dragão precisava ser visto com tanta força nessa aula de telepatia, além do seu símbolo como signo de comunicação? Porque quanto do nosso ego é realmente nosso, para que nós devamos, de fato, dominar, e quanto desses pensamentos a gente simplesmente deve deixar passar e não lutar contra. A história cósmica reconhece que o que é frequentemente referido como pensamento humano é apenas o eu inferior, ou ego recirculando percepções fictícias, ou percepções de uma realidade que está mais para fictícia. Pensamentos cósmicos ou elevados são referidos como ondas de mentação. Uma onda de mentação é a configuração de potencialidades telepáticas, independente da linguagem.
É a estrutura psíquica subjacente profunda da Mãe primordial. Como a evolução do pensamento, as ondas de mentação estão baseadas numa ordem inteira de preceitos supermentais intrínsecos ao conhecimento não egóico. E ao mesmo tempo que toda a matéria de criação não diz que a criação se deu de forma forçada, assim como a nossa nação, assim por dizer. A criação nasceu da boa vontade, da vontade de dividir, da vontade de servir, da vontade de compartilhar e comungar. É um desejo de criar. E o desejo de criar vem dessa vontade. Muitas vezes que parte do ego, mas aqui do ego mais saudável. Então, se toda a criação que vem da Mãe primordial, essa energia, parte de um ego saudável, o seu ser em estado de equilíbrio não tem como criar algo que não seja divino. O que você precisa começar a entender é quais são as ondas de mentação que estão chegando para você, quais você deseja manter e quais você deve não criar resistência mental para que elas batam com mais força, sendo a água que uma hora molda a pedra. Não, mas deixando fluir, deixando apenas ir, sem resistência. As ondas de mentação são funções do nosso perceptor holomental, uma parte do cérebro, que é entendido aqui como o sexto sentido feito consciente, ou seja, a sua sensação, a sua intuição, seu instinto, assim por dizer, tornado de forma consciente. Essas ondas de mentação operam no núcleo interior da nona dimensão do tempo, irradiando para as diferentes esferas mentais, conforme necessário para qualquer situação. Ou seja, é um processo. Entender o que é nosso e o que não é. É sempre um processo que só fica mais claro quando a gente se permite ir curando aos poucos. Reconhecendo os nossos sistemas, assim como falamos no encontro anterior dos 7 chakras, e curando a nossa energia a partir de cada ponto energético. Então, o reconhecimento consciente dessas energias, o reconhecimento consciente desses canais e o conhecimento do equilíbrio deles e dos desequilíbrios ajudam sim a trazer à tona e a consciência o nosso novo órgão de sentido. O perceptor elemental é como se fosse uma junção de todas as camadas de consciência que podemos ter, de todas as camadas de percepção. Então, podemos pensar no nosso perceptor elemental como uma sala de bate-papo cósmico-telepática na internet, instalada ou impressa no cérebro humano e conectada por fios à nosfera. A nosfera que é o nosso ambiente, assim por dizer. E aí você pode jogar no Google e se aprofundar o quanto desejar. A internet, a cybersfera, é a nossa nosfera virtual. Ela usurpa e puxa quantidades crescentes de consciência humana, substituindo a linguagem da natureza por programas mecânicos. Por quê? Quanto da nossa consciência está hoje no nosso ambiente material e quanto da nossa consciência está hoje online? Era um processo que não tinha como ser diferente, né? Entretanto, essa camada é um trampolim para a nosfera, que é o novo ambiente onde estamos adentrando cada vez mais equilibrados, cada vez mais saudáveis. Em termos de evolução do Homo sapiens, a próxima etapa que estamos adentrando é a do Homo noosféricos, o próximo estágio da consciência da alma, evoluindo a partir do plano material. E a espiritualidade é isso, né?
É apenas a nossa consciência de que não somos apenas um cérebro operando um corpo. Nós temos um coração guiado por uma alma. Isso é espiritualidade, não religião. Só para a gente não fugir dos 7 chakras, para quem ainda não viu a outra aula e precisa entender. Cientistas ligados à tendência atual dominante dizem que o interior do Sol é como uma série contínua de explosões nucleares, liberando-se para criar a radiação que emana do Sol. O cientista russo Kozyrev, gente, é isso aí, vocês identifiquem qual é a pronúncia correta. O importante é que ele disse que o interior de uma estrela como o Sol não é de fato quente, mas gera ondas de tempo em coordenação com radiação solar para criar campos solares unificados, chamados de sistemas solares. Então, qual é a relação entre a radiação solar e estar vivo? O que é que faz uma coisa viver? Pensamentos ocultos afirmam que é uma função da força vital. Quando a força vital está ativa, o ser está vivo. Quando a força vital o deixa, ele morre. Observe a diferença entre uma árvore viva e uma árvore morta. O que mantém o planeta girando sobre seu eixo e o que mantém as coisas vivas? Só pode haver fontes inteligentes fora ou de além do mundo fenômeno que fazem com que isso se mostre do jeito que ele é. Tudo é feito de átomos, e além dos átomos estão as partículas subatômicas e a eletricidade. A ciência cósmica declara que o universo começou como o éter e a força inerte universalmente constante, que foi rompido pelo Hang. Alguns cientistas, um tempo atrás, identificaram quase erroneamente como Big Bang, né? Mas hoje a gente sabe que não é assim. A ciência sabe que não é assim. Essa força inerte universalmente constante é uma força de dissociação análoga ao Big Bang, pondo em movimento 2 ondas que colidiram uma com a outra. Essas 2 forças em colisão simultânea geraram o que conhecemos como universo. Quais são as forças que colidiram? Foi a respiração de Deus? E com sua respiração criou o começo do universo, onde toda a apresentação começou a se desdobrar? No começo do desdobramento do universo é onde a ciência cósmica começa. E a ciência cósmica nos apresenta aos 7 plasmas radiais. São as 7 forças elétricas primárias que ativam e colocam em movimento as partículas atômicas e subatômicas. Os plasmas afetam o DNA de toda a matéria viva, portanto, isso é importante. Significa que a nossa consciência e DNA são literalmente evoluídos pelo Sol, através dos ritmos, dos ciclos, das manchas solares. É assim que o nosso processo de evolução acontece em etapas. Esses 7 plasmas radiais são conhecidos como os nossos 7 chakras, que cada um contém uma energia diferente, e todas colidindo, cada uma trazendo um nível de consciência. Eu não vou aprofundar, mas eu precisava trazer a imagem para vocês. No primeiro chakra, temos a coroa. No segundo, temos o terceiro olho, com a glândula pituitária. Perdão, no primeiro, temos a glândula pineal, só para você poder identificar biologicamente falando. No segundo, do terceiro olho, temos a glândula pituitária. No chakra laríngeo, temos a tireoide. No coração, agora faltou, mas se não me engano é a glândula timo. No plexo solar, temos o oceano de Ti. No centro secreto, temos o baço hepático. E no chakra raiz, temos a libido da Kundalini. Faltou algumas glândulas, mas se você entende de
Gente, fugiu o nome da minha cabeça. Acabei de passar pelo curso e fugiu. Medicina tradicional chinesa. Medicina tradicional, sim. Tudo isso está muito claro. Dentro do ser biológico estão incluídos 7 geradores ou 7 chakras. Esses chakras funcionam como entrada e saída de plasmas radiais, de informação. Eles também emanam marcines ou linhas de força fastênicas, que vão desde os chakras geradores até a constituição da estrutura e da forma, inclusive da aura. Aqui outra visão, mas eu não vou aprofundar nisso. É algo que convém a cada um se permitir conectar, uma energia de cada vez. Até porque esse vídeo já tá bem longo. Eu ainda tenho mais uma coisa pra falar, pra gente fechar o dragão. Tem teorias da conspiração. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato ainda sem todo esse despertar espiritual, sem contato com além do tempo. Eu tive contato com essa energia da Kundalini e já lia muito sobre seres fora do planeta. Não com essa consciência, claro. Ainda assim, com a consciência conspiracionista. Todos nós temos fases, né? Sem julgar quem ainda tá. É importante para o nosso lúdico ter essa fase, para poder entender melhor toda essa consciência cósmica. Mas eu me identificava muito com essa força do dragão. Hoje entendo que é porque é o meu análogo como espelho. Mas eu lembro que a primeira coisa que eu vi era como eles eram interessados na coluna humana. E por essa curiosidade eu me permiti estudar mais sobre os 7 chakras, limpar cada uma das energias e conhecer a energia da Kundalini. Inclusive a própria base da deusa Kali. E é claro que a gente tem o diagrama divino. A gente tem no calendário das 13 luas essa divisão por dias da semana, que é como a gente sente as frequências do universo. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é o quanto nós somos mesmo, mais do mesmo. Porque a própria Terra tem essa divisão entre chakras e entre os 20 e 15, os 20 selos. O dragão representa o nascimento. Ele é apoiado pelo espelho, pela meditação, pela reflexão. É desafiado e fortalecido pelo macaco, que traz os poderes da magia e da brincadeira e ilusão. Lembra do Maia? Assim, recebendo os poderes secretos do sol, a iluminação e o fogo universal. Um dragão sério demais não faz magia. Um dragão que brinca demais não reflete no que precisa, não aprofunda. O dragão traz a força primordial. Ele diz: eu sou a força primordial codificada pelo dragão vermelho. Meu número é 1, a unificação do ser primordial. Sou o ancião dos dias. Penetro o seu universo através do primeiro portal de luz. Guardo a memória do ser cósmico dentro da fonte primordial, o lugar de nascimento e diversão dos criadores de estrela e dos mestres estelares. A eternidade orna minha cabeça. Eu sou a luz de todas as formas, e ao nutrir cada uma delas, nutro a compaixão por todas as coisas vivas, despertando nelas uma essência marcada pela gênese do eterno retorno às minhas origens. Conhecer-me é vislumbrar a matriz primordial. E se você me encontrar, será somente como um mistério, refletido de volta, acenando para você continuamente.
A primeira vez que eu li sobre o arquétipo do dragão, eu ri muito de nervoso, assim como quase ri agora. A primeira vez que eu tive contato com a lei do tempo foi em sonho. Foi me trazida através do sonho. Que é muito óbvio, né? No final das contas, tudo isso é para que a gente aprofunde no encantamento do sonho, que é a estrutura pensante do planeta. A nossa consciência, a consciência do planeta, pode ser entendida como um sonho. Os antigos xamãs já chamavam a encarnação de o tempo do sonho, Dreamtime, porque eles sabiam que é a forma como pensamos nas coisas, a forma como encaramos a vida, que torna ela difícil ou fácil. E esse primeiro contato em sonho foi o primeiro contato akáshico que eu tive. Eu lembro de estar numa mesa na minha casa lendo um livro que eu não lembro agora. Eu acordei sem lembrar de nada, mas eu lembro demais de que a pessoa que me apresentou a lei do tempo era um dragão cristal. Vânia, gratidão. E nesse sonho ela veio até mim. Eu levantei a cabeça do livro, olhei para ela e ela disse: amedrontador, não é? E eu acordei. E agora ler assim: e se você me encontrar, será somente como um mistério refletido de volta, acenando para você continuamente. Eu lembro que toda vez que temos um sonho, um guia nos visita, ele sempre vai escolher a forma que for mais confortável para o nosso entendimento. Assim como eu escolho aqui sempre trazer o tarô para vocês. Os oráculos, as imagens, as referências, as analogias. Porque é a forma mais fácil do nosso cognitivo entender. Pra gente finalizar, já quase 1 hora, eu pretendia que esse fosse menorzinho, mas vá lá. O importante é a mensagem ser enviada e vocês conseguirem receber. O dragão diz: a compaixão pelos seres sencientes já vem sendo realizada desde o princípio. O dragão, então, nutre a compaixão por todos os seres. E essa é toda a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Se você chegou até aqui, muito, muito obrigada. E até a próxima.